Fala, meus queridos, estamos de volta aqui no estudo das nossas práticas ágeis. Agora nós vamos fazer exercícios sobre a nossa metodologia XP. Meu nome é Darlan Venturelli e eu quero ajudar você a gabaritar metodologias ágeis XP na sua prova. Vamos lá na questão 37. Eu quero comentar rapidamente com vocês que nós vamos dar prioridade muito a questões mais novas, mas nós não podemos perder de vista algumas questões mais antigas para a gente ter oportunidade de cobrir todo o nosso conteúdo necessário para as provas, né, que são importantes, são bastante cobradas em provas, e que foram abordadas em questões mais antigas, tá bom? Então, questões novas para a gente saber como que as bancas estão cobrando, questões antigas para a gente poder cobrir todo o conteúdo, porque quem sabe, se cair um dia, pode cair de novo, né? Vamos lá, questão 37. O XP Extreme Programming é uma metodologia ágil voltada para equipes pequenas, beleza? Então, equipes pequenas e médias, que desenvolvem software baseado em requisitos vagos. O que significa requisitos vagos? É que não está tudo definido desde o começo. E se caracteriza por possibilitar modificações rápidas. Beleza, essa questão está correta. Essa questão de requisitos vagos poderia confundir você com curseiro, mas quando ele fala que requisitos vagos, significa que eu não tenho detalhamento de todos os requisitos logo no início. Então, questão correta, que é agora questão 38. O XP segue um conjunto de valores, princípios e regras básicas que visam alcançar eficiência e efetividade no processo de desenvolvimento de software. Os valores são comunicação, simplicidade, feedback, coragem, respeito. Perfeito essa questão. Cobrimos aí esse conteúdo e você sabe, né? Cai em prova dessa forma, simples assim, então você tem que saber os valores, os princípios e as práticas. Questão 39. A metodologia XP prevê valores e princípios básicos para serem considerados durante o desenvolvimento de software. Feedback, coragem e respeito são exemplos de valores. Mudanças incrementais, abraçar mudanças e trabalho de qualidade são exemplos de princípios, também está correto. Veja, questões que podem fazer o inverso, misturar o que é princípio e chamar de valor, e misturar o que é valor, chamar de princípio. Tá? Então, não se perca. Estude de fato os 5 princípios, os 5 valores do XP, para você ir bem na prova. 40. O processo XP Extreme Programming envolve a realização de atividades de planejamento, de projeto, codificação e teste. Esse é o nosso processo básico do XP que nós estudamos aqui. Só voltar no vídeo anterior que nós vamos ter a revisão desse processo. Então a questão está correta. O Extreme Programming, que se inclui entre os métodos ágeis, apresenta, entre outras as seguintes características. Aqui nós estamos falando das práticas. Pequenos releases ou pequenas entregas, projetos simples ou design simples, refactoring ou refatoração, programação em pares ou pair programming e propriedade coletiva do código. Perfeita questão. Sabemos então que ele falou aqui quando ele fala características, ele está falando das práticas do XP. 42. Em um desenvolvimento ágil de sistemas utilizando XP, foram adotadas as seguintes ações. Foi dita a verdade ao cliente acerca do progresso do projeto e acerca de suas estimativas, além de haverem sido realizadas adaptações quando mudanças importantes aconteceram no projeto. Essas ações estão coerentes com o valor do XP denominado coragem. Tem que ter coragem aqui, ó, para falar a verdade para o cliente. Quando o projeto está atrasado, você vai dar uma notícia sobre o progresso, você tem que ter tranquilidade que você vai passar a informação correta. Quando você vai fazer estimativas, a mesma coisa. Sempre o cliente quer ouvir um prazo menor, né, para você entregar o projeto. Ele quer mais requisitos desenvolvidos em um prazo pequeno, e a gente tem que ter coragem de dizer
às vezes que não é possível. Aqui também fala de adaptações a mudanças importantes. Às vezes nós precisamos adaptar uma solução em relação àquela necessidade que o cliente tem. Tudo isso está relacionado com o nosso valor, coragem. Questão 43. No contexto de um processo ágil, tal como o XP, é necessária a criação dos casos de uso da linguagem de modelagem UML, depois da modelagem das histórias de usuário. A questão está errada. Por quê? Não existe nenhuma necessidade de criar casos de uso usando o ML. Tá? Nós usamos sim histórias de usuário para levantar os requisitos no XP, mas nós não vamos fazer isso usando o ML. Então essa questão está errada. Questão 44. Considere a definição de algumas práticas do XP. Vamos lá. Todo o código desenvolvido pelo time é incorporado em um repositório comum várias vezes ao dia. Isso garante que qualquer problema de integração ao longo do projeto possa ser notado e corrigido rapidamente. Código incorporado ao repositório várias vezes ao dia, a gente está falando de integração contínua. Onde tem integração contínua aqui, então nós já sabemos que nós vamos brigar entre a alternativa D e a alternativa E. É assim que a gente faz questão, assim que a gente ganha tempo na hora da prova. Qualquer programador do time pode alterar qualquer seção de código se necessário. Nós estamos falando aqui de propriedade coletiva do código. Opa, beleza. Nós já conseguimos acertar a questão aqui. Nós sabemos que é a alternativa aí. Mas vamos ver as outras. Traz a ideia de que qualquer pessoa do time seja capaz de verificar o código sendo desenvolvido em alto nível. Verificar em alto nível, né? Para facilitar a leitura aqui. E ter uma compreensão clara de qual funcionalidade do sistema está sendo tratado. Uma forma de comunicar, explicar o código ou simplificar a explicação da funcionalidade é usar o uso de metáforas. Apesar do texto estar um pouco confuso, quando nós falamos de verificação ou compreensão, explicação em alto nível, isso ajuda a gente a identificar que está falando de metáforas. Item 4, permite aplicar melhorias ao código sem mudar sua funcionalidade. Isso daqui nós estamos falando de refatoração de código. É melhorar o código, melhorar a estrutura do código sem mudar sua funcionalidade. Para quê? Para simplificar a estrutura do código. Então, a alternativa E foi fácil matar essa questão. Questão 45. Em um projeto de software baseado na metodologia Ágil XP, um analista de TI deve consultar o cliente quando a história exigir. Nós temos que consultar o cliente todo o tempo, o cliente sempre próximo. Então já está errada. Ouvir o cliente durante o levantamento dos requisitos para que este crie as histórias de usuário. Após essa importante etapa, nenhuma história deve ser criada para não comprometer o cronograma. Nós temos que lembrar que precisamos abraçar as mudanças. Então, esse item está errado. Evitar que o projeto caia na armadilha de seguir o princípio KISS. O que é o princípio KISS aqui? Keep it simple, stupid. Ou seja, aqui tem a ver com simplicidade. Então, evitar que o projeto caia na armadilha do princípio da simplicidade? Não, nós vamos seguir esse princípio da simplicidade. Então, já sabemos que esse item está errado. Realizar os testes de unidade de forma manual, evitando que sejam usadas baterias de testes automatizadas, pois esse impede a realização de testes de regressão.
Não, nós temos que fazer desenvolvimento baseado em testes, mas obviamente não precisamos que sejam só testes manuais. Nós temos que sim, podemos sim usar testes automatizados, é muito bom. E testes automatizados de forma alguma impedem teste de regressão. Então esse item está errado também. E estimular o uso de cartões CRC, nós vimos que é um elemento típico próprio aí da metodologia XP, como um mecanismo eficaz para pensar o software em um contexto orientado a objetos. Esse item está correto e nós temos a resposta da nossa questão. Questão 46. Na metodologia ágil são realizados testes que são muito ligados a histórias de usuário e buscam testar o sistema do ponto de vista do usuário. Esse tipo de teste objetiva validar com o cliente o que foi definido nos requisitos de software, de forma a verificar se o produto desenvolvido está de acordo com o que foi estabelecido. As funcionalidades do sistema são validadas, as entradas podem ser simuladas e o comportamento de saída pode ser observado. Como o sistema é testado com todos os componentes interligados e configurados, inclusive banco de dados e gerenciadores de fila, há garantia de que cada serviço oferecido está funcionando. Do que estamos falando aqui, pessoal? Estamos falando dos testes de aceitação. E como que eu sei que estamos falando do teste de aceitação e não da técnica TDD, ou de testes unitários, ou teste de integração? Pessoal, está aqui, ó. Tipo de teste com o objetivo de validar com o cliente o que foi desenvolvido com base nos seus requisitos. Aqui, ó, forma de verificar, esse termo aqui é importante, verificação, se o produto está de acordo com o que foi estabelecido. Esse teste aqui é o nosso teste de aceitação. Guardem isso, teste de aceitação serve para a gente validar o produto lá com o cliente, para verificar se o cliente vai aceitar esse produto ou não. Questão 47. Um dos métodos de desenvolvimento de software mais conhecidos e utilizados é o Extreme Programming. Ele consiste em um modelo que evita a refaturação de código? Não, né? É uma prática a refatoração. Que realiza teste de integração apenas ao final do desenvolvimento? Não, nós temos desenvolvimento orientado pelos testes. Que valoriza o trabalho de forma individualizada? Nós sabemos que nós temos a propriedade coletiva do código. Então, não estamos falando de trabalho individualizado. E também nós trabalhamos com programação em pares. Então, não temos que evitar, temos que estimular a programação em pares. Que busca atender às necessidades atuais e nada mais? Sim, nós estamos falando de, quando a gente fala de design simples, nós queremos trabalhar em resolver os problemas atuais, e no qual não se faz necessária a disponibilidade do representante do cliente o tempo todo, cliente sempre próximo. Então, é sim necessário que o cliente esteja próximo o tempo todo. Então, nós temos aqui como resposta a alternativa D. 48. A metodologia Extreme Programming, ou simplesmente XP, propõe um conjunto de práticas para aumentar sua eficácia, e considerando essas práticas, assinale a alternativa que corresponde à prática conhecida por traduzir as palavras do cliente para o código, permitindo para todos os envolvidos uma rápida associação entre a nomenclatura utilizada e o significado. Nós estamos falando das metáforas. As metáforas é uma forma de traduzir o que o cliente quer dizer para o código, para que seja mais simples essa compreensão. 49. Extreme Programming é um embasado em requisitos conhecidos, definidos de antemão, que não sofram muitas alterações. A gente sabe que nós temos que abraçar as mudanças, até porque estamos falando de práticas ágeis, e práticas ágeis
são aplicadas principalmente em ambientes onde não existe tanta estabilidade nos requisitos. Continuando aqui, devendo ser usado por equipe de pequeno porte, formada por representantes de todos os stakeholders. Esse pedacinho está correto, mas a questão está errada pelo que nós acabamos de mostrar. Questão 50. Extreme Programming é um modelo de processo de desenvolvimento de software para equipes com grande número de pessoas, que desenvolve software com base em requisitos vagos e que são modificados rapidamente. Pessoal, está tudo certo, exceto para equipes com grande número de pessoas, né? Nós sabemos aí que as práticas ágeis preconizam o uso de equipes pequenas para melhorar a comunicação. E ficamos por aqui, pessoal. Nesse bloco nós estudamos várias questões, revisamos vários temas, mostramos como que as principais bancas, cobram esse conteúdo. Usamos essas questões para reforçar os conhecimentos que você precisa levar para a sua prova. E no próximo bloco nós continuamos resolvendo questões para reforçar o seu conhecimento aí e treinar bastante para gabaritar a sua prova de metodologias ágeis. Um grande abraço do professor Darlan Venturelli. Até o próximo bloco.